Olá amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Edmilson, falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Jordanésia, e estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração e vai te abençoar grandemente nesse dia, amém? Você que precisa de uma palavra para abençoar o seu lar, a sua casa, talvez a vida dos filhos, talvez a vida dos pais, dos seus pais, talvez os seus amigos, que precisam de uma bênção. Você que talvez não está sendo feliz ou não é feliz na vida sentimental, não está sendo feliz no casamento, Deus tem uma bênção para você. Eu vou pregar essa palavra abençoada e depois nós vamos fazer um ato de fé. Eu vou orar por você, vou orar pela tua casa, pela tua família, vou orar pelos seus amigos, amém? Prepare aí a Bíblia Sagrada e prepare também um copo com água. Depois da palavra eu quero apresentar a Deus essa água, pedir para Deus colocar uma unção especial nela e nós vamos participar dessa água bebendo, e assim será bênção na nossa vida. Povo de Deus, olha, não tem mágica no Evangelho. Tudo que você precisa da parte de Deus, Ele vai falar através da palavra, das Escrituras Sagradas. É o que nós vamos aprender hoje, o caminho que Deus quer que a gente ande para a gente ser abençoado. A revelação da palavra para você faz com que a tua vida seja transformada. Existem coisas que você recebe na palavra que talvez um irmão, eu digo isso quando tendo culto online, presenciais na igreja, às vezes uma pessoa recebe uma palavra de uma maneira, quem está do lado dela recebe de outra maneira. Por quê? Porque Deus revela para cada pessoa segundo a necessidade. Isso que é importante, que você abra os seus ouvidos espirituais para receber a palavra de Deus. Às vezes tem pessoa que procura o pregador e fala: pastor, o senhor pregou a palavra, o senhor falou tal coisa, e às vezes o pastor nem lembra. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, da pessoa falar: o senhor citou o exemplo tal, o senhor falou tal coisa, e eu nem lembro daquilo que falei ou que usei aquele exemplo. Mas por que eu não lembro? Porque era o próprio Deus falando e convencendo aquela pessoa de que era Ele realmente que estava falando. Então abra o teu coração hoje, receba essa palavra com alegria e receba a instrução de Deus para que você tenha um casamento abençoado, tenha uma família abençoada, tenha uma vida sentimental abençoada, amém? Que a tua família tenha saúde, o teu lar tenha paz. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Vai ser um culto compacto, assim, eu creio, mas com muita revelação de Deus para a tua vida, tá bom? No livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo 12, aqui tem uma revelação para nós. Diz assim, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse, aqui o anjo falando para o Daniel. O Daniel colocou o coração nas coisas de Deus, aplicou o coração nas coisas de Deus, e o anjo se apresentou a ele, buscou a Deus, e o anjo se apresentou a ele e diz: o Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração nas coisas de Deus, que as suas palavras são ouvidas. É o que nós vamos ver aqui. Então ele recebe, o anjo aparece para ele, o anjo de Deus, enviado de Deus, e diz essas palavras que está no versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E é tão bom quando as nossas palavras são ouvidas por Deus. É tão bom quando você faz uma oração, um clamor, uma súplica, que é aquela oração mais rápida, e você sabe, você tem a certeza de que Deus ouviu aquele clamor. Quando que nós temos essa certeza? Quando nós colocamos o nosso coração inteiramente no Senhor. Então Daniel aplicou o coração dele nas coisas de Deus, buscou a Deus, e Deus está respondendo ele aqui de maneira maravilhosa, tremenda, como tudo que Deus faz, Continuando, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Meu irmão, Deus ouve oração, Deus ouve o clamor do servo dele. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua oração. Todas as vezes que você abrir os seus lábios e buscar a ajuda de Deus, sabe que Ele estará ouvindo. Sabe que Ele está ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, e certamente vai responder com bênção, com milagre, com transformações, com paz, com alegria. Lá no Evangelho de Lucas, diz assim, vai até lá. Lucas capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5.
Amém? Vamos ler, povo de Deus. Olha só o poder da oração. A Bíblia Sagrada fala que muito poderosa é a oração feita por um justo. E olha só aqui, a Bíblia fala do Zacarias aqui nessa passagem. Capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Era um sacerdote, era um servo de Deus. O nome dele era Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Era Zacarias e Isabel. Eles eram casados, eram um casal, abençoados, servos de Deus. Mas tinha uma falta na casa deles aqui, nós já vamos entender. Diz assim, no 6: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Era um homem de Deus, o Zacarias, e a Isabel era mulher de Deus, servos de Deus. A Bíblia fala que eles andavam irrepreensivelmente na presença de Deus. Ou seja, eles eram obedientes à palavra. Eles eram obedientes a Deus, não tinha erro, falha, pecado na vida deles. Isso fazia com que a oração deles chegasse até os ouvidos do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Quando você está em sinceridade, em verdade, e você busca Deus, fala com Ele, as suas palavras chegam até os ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E você saiba que chegando até os ouvidos de Deus, Ele vai te responder. Ele vai responder a sua oração, Ele vai responder o seu clamor, Ele vai descer com a glória dEle e vai falar com você. Continuando, versículo de número 7, e não tinham filhos, eles andavam irrepreensível diante de Deus, mas eles não tinham filhos, e não tinham filhos, por quê? Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Algo aqui, a Isabel era estéril, algo que para o homem não tem o que ser feito, ainda mais naquela época lá, que a medicina não era tão avançada, para o homem, para o ser humano não tinha o que ser feito. Então eles andavam irrepreensíveis diante de Deus, eram servos de Deus, buscavam a Deus, serviam a Deus, e a família deles, eles não tinham uma família ainda, só era o casal, faltava filhos aqui. E por que eles não tinham filhos? A Bíblia diz, porque a Isabel era estéril. E aqui já tinha até uma idade também. Diz aí, continuando, eles eram avançados, já eram avançados em idade. Versículo de número 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, fazendo a obra de Deus, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, outro anjo que Deus enviou aqui, e para falar com ele, para responder ele, para tocar no coração dele. Veja só, amados, um anjo lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Quando ele viu aquela visão do anjo, o temor tomou conta do coração dele. Versículo 13 diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Meu irmão, a nossa oração, ela precisa ser ouvida por Deus. E quando Deus ouve a sua oração, você pode ter certeza que você vai viver o seu milagre. Pastor, mas os Zacarias, a Isabel não eram completos. Eles não tinham filhos, A Bíblia fala que eles não tinham filhos, mas não tinham ainda, meu irmão. Ele era justo diante de Deus e ele orava a Deus. Orava por esse propósito? Sim. Vamos continuar aqui, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que oração foi essa que foi ouvida por Deus? Vamos continuar? Foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Você guardou no coração aquele versículo em que nós acabamos de ler? A Bíblia diz que a Isabel era estéril e eles já eram avançados em idade, já tinha uma certa idade, já tinha passado a mocidade já. E a Isabel era estéril, mas para Deus nada é impossível. Quantas vezes será que o Zacarias orou a Deus? Meu pai, eu quero um filho, me dá um filho. Senhor, me dá um filho, eu quero um filho, pai. E ele orava, e ele pedia. Passaram-se anos e anos e anos,
mas a oração não foi esquecida. A oração dele foi ouvida por Deus, e mais do que ouvida, foi atendida. O anjo apareceu a ele e disse: ô Zacarias, fique em paz. A sua súplica, as suas orações foram ouvidas por Deus. E olha, a tua mulher vai conceber, a tua mulher vai engravidar, vai gerar um filho, vai nascer um filho, a tua família, você vai ter uma família completa e feliz. Vamos continuar para nós orarmos, povo de Deus. A tua mulher dará luz a um filho e lhe porás o nome de João. Que bênção, a bênção completa, até o nome Deus deu. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, a tua bênção já tem um nome, o teu milagre já tem um nome, você pode ter certeza disso. Deus já deu um nome para ele, e você vai viver esse melhor, ou esse sobrenatural, você vai viver esse milagre desse Deus poderoso aqui nessa terra. No seu casamento, você que precisa de uma bênção, talvez na sua vida espiritual, você que anda perturbado, você que anda aflito, talvez no seu organismo, no organismo ou no corpo de um familiar seu, talvez algo de ruim tomou conta ali, uma enfermidade. Você que talvez não é feliz na vida sentimental, Deus tem bênção para você. A sua oração vai ser ouvida e Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Ao seu lar, os seus filhos, os seus pais, talvez os seus avós, os seus netos, você que é avó e ouve essa palavra, talvez os seus netos que precisam de uma bênção, Deus tem bênção para todos vocês. Guarda no teu coração. O anjo veio até o Daniel e disse: olha, a sua palavra foi ouvida, eu vim por causa das suas palavras. Meu irmão, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe jamais de confiar em Deus, porque Ele nunca falhou e jamais falhará. E não é na tua vida que Ele vai falhar, pelo contrário, você será mais um abençoado. A sua casa será mais uma casa transformada, mais uma família vivendo o melhor de Deus aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Pegue na sua mão então agora o copo com água. Deixa eu orar por você, pela sua casa, pelos seus familiares, amigos. Deus maravilhoso, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, Pai, e nesta oração eu apresento a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto online ao Senhor. Meu Deus, alcança com o teu poder agora. Alguém que está assistindo, Pai, esse culto e está com um mal-estar, talvez está sentindo febre, dor, Pai, dores no corpo, talvez foi tomado por um resfriado, uma gripe. Oh Deus, alcança com o teu poder agora. É alguém, Deus, que talvez, Pai, vem sentindo algo no organismo, Pai, é um câncer, é um tumor, oh Deus, que se alojou nesse corpo. Eu repreendo em nome de Jesus, seja o mal qual for, talvez as brigas que entraram nesse lar, talvez é o vício das drogas, o vício do álcool. Eu repreendo em nome de Jesus, seja o mal qual for que se alojou. É o espírito de briga, de desavenças, de contenda que entrou nesse lar, nessa família, nesse casamento. Eu digo ao mal: pega tudo que é seu agora e sai dessa casa, sai desse lar. Essa pessoa que não tem sido feliz, não tem conseguido ser feliz na vida sentimental, eu repreendo todo o mal que age na vida deste homem e dessa mulher. Eu digo ao mal: pega tudo que é seu agora e em nome de Jesus vai embora para nunca mais voltar. Deus Todo-Poderoso, coloque a tua unção agora nessa água, Pai. Tira dela toda a manipulação humana. Coloque a tua unção sobre essa água. E quando esse irmão, essa irmã beber, esse familiar beber, alguém que vai beber, Pai, e vai lembrar de um familiar, vai citar um familiar que talvez mora distante, mas essa pessoa será alcançada pelo teu poder, em nome de Jesus. Pode beber, filho de Deus, bebam da água. Amém? Glória a Deus. Guarde no seu coração essa palavra. Deus ouve o clamor, ouve a oração, e quando Ele ouve, Ele desce com a bênção, desce com o milagre, desce com a sua resposta, em nome de Jesus. Amém? Nosso encontro será na sexta-feira, às 8 horas da noite novamente, e prepare o seu coração para domingo, que teremos a nossa live às 9 horas da manhã, será a bênção de Deus. Amém? Povo de Deus, eu tenho falado, não deixe de contar o seu testemunho, aí nos comentários você deixa o seu testemunho. Eu tenho recebido, pessoas têm contado testemunhos daquilo que Deus fez, de curas que Deus operou maravilhosamente. Essa semana eu recebi o testemunho de uma irmã que recebeu uma cura, um milagre de Deus na vida dela. Eu fico muito feliz. Coloque aí nos comentários o seu milagre, a sua bênção, ou mande, né, se você tem o meu WhatsApp, mande lá pelo WhatsApp meu, da minha esposa, né? Pode mandar, fique à vontade, que nós temos
que propagar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, amém? Temos que espalhar as boas notícias, e Deus fazendo milagres, você tem que contar o seu testemunho, amém, queridos? Queridos, fiquem então todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abração para todos, até o nosso próximo encontro sexta-feira, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.